Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou fazer a comparação de duas resoluções, certo? Que eu fiz em vídeos anteriores para uma questão, que é a questão que você pode olhar nesses vídeos, que é sobre um carro com motor que desenvolve uma potência constante. Então, em vídeos anteriores, eu fiz todo o desenvolvimento matemático usando cálculo diferencial e cálculo integral, e nós resolvemos essa questão utilizando essas equações que estão na parte 2. Sendo que, primeiramente, eu gravei um vídeo dessa questão resolvendo por esse método, né, esse método número 1, que é um método não tão preciso, né? Um método que dá para se fazer uma estimativa da resposta que nós vamos ter, mas não de forma precisa. Eu vou mostrar aqui a diferença dos dois e qual é a diferença da resposta nos dois. Então, esse primeiro método, que não é utilizando um método para se obter a resposta exata, o que é que eu fiz? Eu simplesmente apliquei a definição de potência, que é rapidez, ou seja, ΔT, né? Rapidez com que energia, trabalho é transferida ou transformada pelo motor ao móvel, né? No caso, pode ser a energia química do combustível sendo transformada em energia cinética. E eu apliquei essa definição aqui de potência e fui decompondo cada uma das grandezas que compõem essa equação, certo? No caso aqui, trabalho e tempo, até que eu chegasse a uma equação que tinha exatamente as grandezas que são fornecidas pela questão. O que a questão fornece? A questão quer o tempo que o carro vai demorar para percorrer uma determinada distância que a questão fornece, dado que o motor do carro desenvolve uma potência constante, que também é dado pela questão. A questão também diz a massa do carro, certo? Então, diz ΔS, diz massa, diz a potência constante, pede ΔT. Então, foi o que eu fiz, né? Trabalho, você pode escrever como força vezes deslocamento, dividido por ΔT, repete. Força, você pode escrever como massa vezes aceleração, vezes o ΔS sobre ΔT, que também se repete. Aceleração é escrita em unidades de quê? É unidades de deslocamento dividido por tempo ao quadrado, já que no sistema internacional a aceleração é metro por segundo ao quadrado, então ΔS por ΔT ao quadrado. Finalmente eu multiplico as duas, né? Aqui a massa se mantém aqui, esse ΔS vem para cá e ΔT está aqui. Então ΔT vezes ΔT ao quadrado, ΔT ao cubo, e no numerador massa vezes ΔS vezes ΔS é massa vezes ΔS ao quadrado. Finalmente, como eu quero ΔT, faço ΔT multiplicando para a esquerda da equação e potência passa dividindo. Como ΔT está ao cubo, então eu passo para a direita como uma raiz cúbica, né? Então vai ficar ΔT é igual a raiz cúbica de massa vezes deslocamento ao quadrado dividido por potência. Então, eu obtive apenas uma equação que me dá do lado direito, certo? As grandezas corretas e com os expoentes corretos que eu preciso para obter a resposta final dessa questão, para obter o ΔT, que leva para um carro percorrer uma determinada constante,
percorrer uma determinada distância a uma potência constante desenvolvida pelo seu motor. Mas como isso daí é simplesmente uma avaliação de grandezas, eu vou errar na parte da constante, multiplicando essas grandezas físicas, porque como isso aqui é só uma estimativa, eu não utilizei realmente o rigor necessário para chegar nessa resposta, então não tenho nenhuma informação sobre que constante estaria multiplicando essas grandezas aqui, né? Essa fração, ok? Então, passando para a resolução feita com todo o rigor necessário para um móvel desenvolvendo um movimento, né? Onde o seu motor fornece uma potência constante. Como é que nós fizemos? Primeiro, a gente volta novamente à equação da potência. Potência é trabalho dividido por tempo. E eu vou utilizar, nesse caso aqui, em vez de colocar aqui trabalho é força vezes deslocamento, eu vou utilizar o teorema trabalho-energia, certo? Que fundamentalmente esse processo aqui vai me dar um caminho semelhante, tá certo? Caso eu quisesse realmente fazer uma estimativa da equação, das grandezas envolvidas nessa equação, também utilizando o teorema trabalho-energia aqui na parte de cima, eu poderia ter feito. A única diferença é que ia aparecer essa constante aqui, 1/2, certo? Mas se fosse só por isso, eu também iria obter a resposta errada, né? Uma resposta aproximada, né? Porque não é só essa constante que está envolvida nesse processo. Mas ok, vamos voltar para cá. Trabalho, vou utilizar o teorema trabalho-energia, é variação de energia cinética. Variação de energia cinética dividida por variação de tempo é potência. Variação de energia cinética, energia cinética final menos energia cinética inicial, sendo que lá na nossa questão, o móvel ele parte do repouso, certo? Então ele parte de uma velocidade igual a zero, então obviamente a energia cinética inicial dele é zero. Então nós vamos ficar só com o termo de energia cinética final, que é 1/2 de mv final ao quadrado dividido por ΔT. Finalmente, como eu quero calcular ΔT, né, o que a questão pede, vou passar o ΔT para a esquerda, potência vai passar dividindo, e eu vou ter que ΔT é igual a 1/2 de mvf ao quadrado dividido por potência. Sendo o que é que eu não sei para responder essa questão, né? A questão não me dá quem é a velocidade final não me diz qual é a velocidade no final do percurso, né? Certo? Então a questão me diz a massa do móvel, me diz a distância que ele vai percorrer e me diz qual é a potência constante desenvolvida pelo motor. Então preciso saber quem é VF, velocidade final. Preciso trocar VF por distância, que é a grandeza que a questão me dá. E como é que eu faço isso? Se você olhar lá, coloquei aqui o asterisco, né? Se você olhar os vídeos anteriores, nós obtemos, tá certo? Essa equação utilizando cálculo diferencial e cálculo integral para um deslocamento em que o móvel desenvolve uma potência constante, certo? Em que é desenvolvida uma potência constante e o móvel ele se desloca com essa potência constante, né? Constantemente. Você tem, por exemplo, no caso da questão, um motor transferindo energia a uma taxa constante. Então a gente obteve que VF ao cubo menos VI ao cubo é igual a 3P sobre M delta S. E a grande constante que vai realmente alterar a nossa resolução é essa daqui, certo? Essa daqui, esse 3. Esse 3 aqui veio da integral de V ao quadrado dV. Foi isso que gerou
esses V's aqui, né? VF, VI ao cubo e também o que gerou essa constante 3. Então, essa constante 1/2, se eu tivesse tomado esse caminho aqui de utilizar o teorema do trabalho e energia, ela também teria aparecido aqui, certo? Essa é uma das diferenças, essa constante 1/2 com relação a essa resolução. E a outra constante, a mais importante, é essa constante aqui, 3, certo? São essas duas constantes que vão me dar a diferença da resolução 1 para a resolução 2. Então, VF ao cubo menos VI ao cubo é 3P sobre M ΔS. E o que eu quero saber é quem é VF. Como eu disse, o móvel ele inicia o movimento partindo do repouso. Então, VI é igual a 0. Então, vou ficar aqui VF ao cubo é igual a 3 vezes a potência do motor, dividido pela massa do carro, vezes a distância que ele percorre. E, finalmente, se eu passar esse expoente 3 para o outro lado, eu vou ter o que do outro lado? Raiz cúbica, né? Sendo que raiz cúbica, da mesma forma que eu coloquei aqui, né, com forma de raiz, eu posso representar como o termo elevado a 1/3. Então, tirar a raiz cúbica ou elevar a 1/3 é exatamente a mesma coisa. Então, eu vou ficar aqui VF é igual a 3P ΔS dividido por M elevado a 1/3. Finalmente, eu obtenho a equação que vai me permitir trocar VF por um termo em que eu tenho ΔS, M e P, que são as grandezas que a questão me fornece, tá certo? Então, vou pegar essa equação e substituir aqui no VF, né, dessa equação de cima, para encontrar quem é o ΔT. Então, ΔT vai ser o quê? Vai ser 1/2 de M sobre P, que eu escrevi como M dividido por 2P, certo? Vezes VF ao quadrado. E por que eu escrevi, né, em vez de colocar raiz cúbica, eu coloquei 1/3? Porque eu vou ter que pegar todo esse termo aqui e elevar ao quadrado. Quando eu faço isso, eu obtenho esse termo que é 3P ΔS sobre M elevado a 2/3. Porque se eu tenho 2 vezes 1/3, né? Estou levando isso daqui elevado ao quadrado, tem uma multiplicação de expoentes. Então, eu fico com 2/3. E como é que eu resolvo isso? A gente pode resolver vendo caso a caso, né? Então, aqui no numerador, eu tenho massa com expoente 1 e tenho no denominador massa com expoente 2/3. Então, vai ficar 1 menos 2/3 é exatamente o quê? 1/3, né? 1/3 é positivo. Então, eu fico aqui com massa dentro de uma raiz cúbica, porque elevado a 1/3 é a mesma coisa que tirar a raiz cúbica. Potência. Potência eu tenho no numerador, tenho potência elevada a 2/3. No denominador eu tenho potência elevada a 1. Então vai ficar 2/3 menos 1, que é menos 1/3. Então, potência também vai ficar dentro de uma raiz cúbica, sendo que no denominador, porque a expoente dele é menos 1/3. O que é que eu vou fazer com ΔS? Bem, ΔS eu não tenho outros termos, certo? Que envolve ΔS, então eu simplesmente vou o quê? Eu quero manter dentro da raiz cúbica, então eu vou manter elevado a 1/3, e simplesmente vou pegar esse 2 e vou levar o ΔS ao quadrado. Então fica ΔS ao quadrado dentro da raiz cúbica e no numerador, porque ele já estava no numerador da divisão, porque ele já estava no numerador. Então já tratei as três grandezas, massa, potência e ΔS. Falta tratar agora as constantes. Tem esse 3 novamente, elevado a 2/3. Como eu estou representando aqui nessa equação, estou representando em termos de raiz cúbica, então eu tenho que lidar com quadrado, né? Então eu poderia representar 3 ao quadrado dentro da raiz cúbica, sendo que eu coloquei logo o resultado de 3 ao quadrado, que é 9, né? 3 vezes 3, 9. E fica faltando o 2, certo? Como é que eu faço para representar esse 2 dentro da raiz cúbica? Eu quero passar ele para dentro da raiz cúbica.
poderia deixar do lado de fora, colocar 1/2 de raiz cúbica de 9 vezes m delta s ao quadrado sobre p, mas eu não quero fazer isso. Quero deixar tudo dentro da raiz cúbica. Então, para fazer com que esse termo no denominador, esse termo 2, entre dentro da raiz cúbica, eu tenho que elevar ele ao cubo, certo? Porque se eu colocar para dentro da raiz cúbica um número que está elevado ao cubo, tirando a raiz cúbica, ele volta a ser quem ele era antes, que é esse termo 2 aqui no denominador, do lado de fora. 2 elevado ao cubo é exatamente 8, certo? Então, finalmente, gente, eu obtenho a minha resposta final, certo? A minha resposta exata para o tempo que leva para um móvel de uma determinada massa que desenvolve uma potência constante e percorre um determinado deslocamento ΔS, e esse tempo é dado por raiz cúbica de 9 sobre 8 vezes a massa do móvel vezes o deslocamento do móvel ao quadrado, dividido pela potência constante desenvolvida pelo motor do móvel. E qual a diferença das duas respostas, né, das duas soluções? É esse fator 9 sobre 8, certo? Então, como eu tenho um fator multiplicativo aqui que é maior do que 1, multiplicando esse termo que é idêntico, certo, nas duas respostas, os dois têm m delta s ao quadrado sobre p, m delta s ao quadrado sobre p, a única coisa que muda é esse fator 9 sobre 8. Então, esse tempo da segunda resposta vai ser um pouco maior do que esse tempo da primeira resposta. Isso aqui dá aproximadamente 2,88, 2,9 segundos, enquanto que essa equação aqui dá a resposta exata para a resolução da questão, que é 3 segundos. E é isso, pessoal, por esse vídeo. Até a próxima.